Meus irmãos, boa noite a todos. A paz do Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe. Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Obrigado pela disponibilidade, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família e teu ministério. E fique à vontade, meu amigo, fique à vontade, deixa Deus te usar. Amém, meu amigo, grato a Deus pela tua vida, tá bom? Muito obrigado aí pela confiança. Sabe que é uma alegria poder sempre adorar Jesus com você e compartilhar algo da parte de Deus, né? Ainda mais falar de Bíblia, é o que a gente mais gosta, né? Falar da palavra, onde a gente temos que falar do amor de Cristo e o propósito dele para conosco, né? Me sinto muito feliz por essa noite. Estou até sem voz, acabei de chegar da ministração, mas Deus é maravilhoso, né? Deus tem cuidado de nós e nos abençoar. Amém? Glórias a Deus. Eu quero começar com uma oração, tá? Antes de iniciar, compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Vou iniciar com uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de majestade. No momento nos colocamos diante da Tua presença, queremos Te louvar, Senhor, e Te adorar por essa oportunidade. O Senhor nos concede poder estar diante de Ti para adorá-lo no Espírito e verdade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui diante de Ti, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, ao Pai, direcionar, Senhor, de forma correta os corações nessa noite a Tua palavra. Que nós possamos compreender, ó Pai, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, que os nossos ouvidos estejam abertos e tenham sensibilidades à Tua voz nessa noite. Que nós possamos, ó Pai, receber de Ti a Tua palavra e entender que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas e a Tua palavra é poderosa para nos direcionar, para nos levantar, para nos capacitar, para nos dar força para prosseguir. Abençoe cada um, Senhor, que for assistir essa live, cada um, Senhor, que for, aleluia, ó Pai, depois separar um momento para assistir, que o Senhor também venha falar poderosamente com cada coração, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, eu aprendi que tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Então, que essa live seja para que o Teu nome seja glorificado. Abençoe-nos para a glória do Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, o tema que foi nos dado nessa noite se encontra em Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7 em diante. Eu irei ler o texto para você, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 em diante. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti abro uma porta, ou pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca fé, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei nas sinagogas de Satanás, aos que dizem de Deus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei.
da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos diante de um texto muito impactante, texto que foi inspirado por Deus a João Batista, João, apóstolo João, certo? João ele está em Patmos, ilha do norte do mar do Egeu. Vou repetir isso aqui. João está em Patmos, ilha no leste do mar Egeu. João ele é inspirado por Deus para escrever as igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor. Para que nós possamos entender o texto e aquilo que Deus quer falar conosco, é necessário nós atentarmos para os detalhes. O detalhe é que é um texto muito impactante, que foi escrito por João quando ele estava em Patmos, ilha no leste do mar Egeu. Deus, ele orienta, Deus, ele incentiva o apóstolo João a escrever isso. João escreve Apocalipse, e Apocalipse significa revelação. Quando ele estava exilado numa ilha por nome Patmos. Aleluia. A cidade de Filadélfia é uma cidade que tinha pouca força e sofria muitas oposições. Mas é uma cidade que permaneceu, é uma igreja, melhor dizendo, que permaneceu fiel ao Senhor. A igreja de Filadélfia é uma igreja que sofria, ou que tinha pouca força, que sofria muitas oposições, mas permaneceu fiel ao Deus Todo-Poderoso. E não fez parte do paganismo. O texto começa dizendo assim, Bispo Michael Costa, e ao anjo que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, que é verdadeiro, tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Existem alguns detalhes. Tem muita gente, principalmente, que costuma dizer: a porta que ele abre, ninguém fecha. Só que eles cravam nisso. Eles cravam que Deus, ele só é aquele que abre a porta. E ele é aquele que abre a porta. Ele é aquele que tem a chave de Davi e a porta que ele abre. Ninguém fecha. Só que também tem um porém. A porta que ele fecha, ninguém pode abrir. A porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Tem gente que só prega isso: porta aberta, porta aberta, porta aberta, porta aberta. Mas se esquecem de pregar da porta fechada. Eu lembro muito bem das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 10 dormiram, mas quando ouviu o seu clamor, aí veio o esposo, elas se levantaram. Aquelas que tinham azeite, a lamparina permaneceu acesa. Só que aquelas que não tinham azeite de reserva, a lamparina não permaneceu acesa. Até então que elas vão pedir azeite emprestado. Dai-vos do nosso azeite. Só que elas declaram: não podemos dar do nosso azeite, senão vai faltar para a gente. Vai e compra. Quando elas vão comprar, o noivo chega, ou seja, a porta está aberta, elas entram com o noivo, e aquelas que foram comprar, quando chegam, eis que a porta estava fechada. A porta estava fechada. Elas começam a gritar: abre-nos a porta, Senhor. Só que é tarde demais. Quando a porta está aberta, aleluia, nós temos que aproveitar e entrar por ela. A porta é estreita, é dolorosa, vai ter espinho, vai ter perseguição, vai ter luta. Só que se nós entrarmos por essa é a porta que vai nos levar à salvação. Porta larga é que nos leva à perdição. Mas porta estreita é que nos leva à salvação. Um entendimento que eu tenho, e algo que eu quero compartilhar com alguém aqui, é que a sua lamparina possa permanecer acesa, para aquele grande dia você poder entrar pela porta. Só que para permanecer acesa tem que ter azeite. Para permanecer acesa tem que ter vigilância e guardar azeite de reserva, porque a lamparina só permanece acesa se ela tiver azeite.
Não tem como a lamparina permanecer acesa se não tem azeite. Não espere a vinda do mestre para você estar... Ou seja, vou me preparar agora, vou correr atrás da salvação agora. Vai ser tarde demais. É tão lindo você escutar isso. Seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Mas terrível vai ser. Aleluia, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Tão lindo vai ser você ver o teu nome escrito no livro da vida. E Jesus dizendo, vem, seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Porque Jesus veio com um propósito que foi nos salvar. Ele se entregou na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Certa feita ele está conversando com os seus discípulos, ele diz, aleluia, não se turbe o vosso coração, credo em Deus, credo também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhe teria dito, eu irei para vos preparar um lugar. Ou seja, ele foi nos preparar um lugar, mas voltará para levar-nos com ele, para que onde ele esteja, que a gente possa estar também. Ou seja, ele foi para nos preparar a morada, mas ele voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Só que ele veio, o bispo Michael Costa, como ladrão. Ladrão não avisa que vai te roubar. Porque se o ladrão avisar, você vai ficar preparado para quando ele vir, certo? Se alguém falar que vai entrar na tua casa, você vai ficar na vigilância para que ele não possa te roubar, para que ele não possa levar nada da tua casa. Da mesma forma, Jesus ele não vai avisar. De repente de Jesus vai acontecer. Aí vai ser tarde demais. Tem gente que está levando a vida de qualquer jeito, praticando o que não é para praticar, fugindo dos princípios, né? Fazendo o teu querer, a tua vontade, né? Fazendo, pecando, errando, adulterando, fornicando. Só que a conta vai chegar. A conta vai chegar. A porta está aberta. Sabe que a porta aberta é a oportunidade. Só que quando a porta se fechar, vai ser tarde demais, né? Hoje a pessoa peca, canta, peca, prega, peca, aleluia, marcha, levando uma vida de qualquer maneira. Só que, para nós entrar por essa porta, a gente temos que buscar a santidade em Cristo Jesus. As nossas vestes têm que estar brancas como a neve. E sobre a nossa cabeça tem que ter óleo. Ou seja, o reino de Deus não é tomado de qualquer jeito, é tomado à força. Para nós verdade, a gente tem que tomar ele à força. O caminho, a porta estreita, é espinhosa, é dolorosa, é terrível, mas é essa porta que vai nos levar ao céu. Jesus veio para abrir o caminho para a gente ao céu. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Ou seja, para seguir Jesus, nós temos que abandonar aquilo que não agrada a Ele. Porque não tem como eu querer seguir Jesus praticando aquilo que não agrada a Ele. Não tem como. Eu seguir esse caminho, querer seguir esse caminho e estar praticando coisas que não agradam ao nosso Jesus Cristo. Vamos prosseguir. Eis que Ele abre a porta, ninguém fecha, mas Ele fecha, ninguém abre. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eu falei que a igreja de Filadélfia é uma igreja que sofria oposições. Porque o paganismo estava tomando conta daquela região. Porém, é uma igreja que não se corrompeu. É uma igreja que guardou a palavra e permaneceu fiel ao Deus Todo-Poderoso. Certo? Então, a mesma forma que está escrito, Bispo Michael Costa, em Salmo de número 119, verso 11, certo? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que me faz resistir ao pecado, o que me faz permanecer fiel, o que me faz não abandonar a fé, é a palavra. É a palavra que me levanta, é a palavra que me dá força, é a palavra que me dá direção, é a palavra que me mantém de pé, é a palavra. E quem é a palavra? A palavra é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus. Jesus é o quê? A palavra. Eu preguei isso hoje. Se Jesus estiver no nosso coração, a gente não vai abandonar Ele por qualquer coisa, por qualquer luta, por qualquer tempestade, porque a tempestade vem. Né? Ele próprio declarou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se Ele venceu, Ele vai nos ensinar a vencer. Se Ele venceu, Ele vai nos dar força, vai nos mostrar o caminho
para como vencer. E a palavra dele diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Independente da luta, da tempestade, da provação, Cristo é a garantia da nossa vitória. Louvado seja Deus. Vamos prosseguir aqui. Olha nisso. Ele abre a porta, ninguém fecha. Ele fecha a porta, ninguém abre. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são, mas mentem. Olha que isso. Dizem judeus, são judeus, dizem que são judeus, mas não são, pois mentem. Tem muita gente, Bispo Mike, que está dizendo que é, está dizendo que faz, está dizendo que pode. Né? Eu me lembro dos falsos profetas, eles viriam e enganaria muitos. Estou até sem voz aqui, mas glória a Deus. Enganaria a muitos, certo? Louvado seja Deus. Infelizmente, tem muita gente sendo enganada pelos falsos profetas. Aqueles que dizem ser profeta, ser apóstolo, ser evangelista, mas a verdade não está vivendo uma vida sincera com Deus. Só aleluia. Só que Deus não vai deixar ninguém enganado. Deus não deixa ninguém enganado. Deus vai começar a despertar o teu povo e mostrar quem é e quem não é. Eu costumo dizer uma frase, Bispo Michael Costa. Quem é, não precisa dizer quem é. Quem é, não precisa dizer que é. Porque o próprio Deus, aleluia, apresenta a Ele. O próprio Deus justifica a Ele. O próprio Deus mostra que foi Deus que levantou Ele, foi Deus que levantou ela. Ou seja, aleluia, você não precisa provar para ninguém que você é. O próprio Jesus, o próprio Deus, vai mostrar que Ele é na tua vida. Prova isso? Prova. Eles estão dizendo que é judeus, mas não são. Eis que, olha o que está escrito, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Estão dizendo que é, mas não é. Estão dizendo que faz, mas não faz. Estão dizendo que manda, mas não manda. Estão dizendo que pode, mas não pode. Deus está dizendo, fica tranquilo. Por quê? Porque eu vou pegar aquele que ninguém dá nada. Eu vou pegar aquele que permanece sendo fiel. Eu vou pegar aquele que não saiu dos princípios. Eu vou pegar aquele que está buscando santidade. Aquele que está buscando a intimidade. Aqueles que estão firmes nesta rocha. Que se chama Jesus Cristo de Nazaré. O que eu vou fazer com esses? Eu vou honrar eles diante daqueles que dizem que são. Diante daqueles que dizem que é. São enganadores. Eu sou, eu faço, eu posso, mas na verdade não é. Nós não somos nada. Cristo é. Nós somos só apenas instrumentos de Cristo. Ou seja, eu não tenho que aparecer. Eu tenho que desaparecer para que o Senhor apareça. Que eu diminua e que Ele cresça. Que eu desapareça para que Ele apareça. O importante não é eu ser a palavra de Deus, mas é o nome do Senhor Jesus que nós servimos. Ser glorificado. Eu disse isso na minha oração. Tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus, certo? Então, que a sua pregação, que o seu louvor, que o seu ministério, que a tua família, que a tua vida seja para a glorificação do nome de Deus. Deus abate os soberbos e levanta os humildes. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui, Bispo Michael Costa? É tempo de que eu vou começar a bater os soberbos, aqueles que dizem que são, os narizes empinados, que nem cumprimentam mais, nem ora mais por você, certo? Nem quer conversar mais, parece que está... Eu não sei que céu é esse que eles pensam que é excluído, é só eles que vão entrar lá. Só que não, nós temos que ser igual a criança, né? Criança inocente. Criança, ela é totalmente dependente do pai. Ela depende do pai para tudo. Depende do pai para comer, depende do pai para andar, depende do pai para se vestir. É isso que Deus quer nos ensinar. Ser dependente dele. Eu não prego porque eu sou bom. Eu não canto porque eu sou bom. Eu canto porque eu sou totalmente dependente de um pai que me usa, que me levanta, que cuida de mim. Um pai que me escolheu, um pai que me deu valor. E ele não me comprou com dinheiro, com ouro, com prata. Ele me comprou com sangue. Ele se entregou por mim. Antes mesmo de eu nascer, já existia alguém que se entregou em meu lugar. Já existia alguém que se entregou por mim. E é esse Jesus que nós temos que permanecer fiel.
É esse Jesus que nós temos que permanecer firme. É esse Jesus que nós temos que permanecer tendo temor a Ele. Olha só o que está escrito aqui. E saibam que eu te amo. Deus vai mostrar para aqueles que dizem que são, aqueles que dizem que é, aqueles que dizem que pode, que Deus te ama. E que Deus é na tua vida. Né? Tem muita gente que, isso aí é um coitado, não sabe pregar, não sabe louvar, não tem voz, não tem estudo. Mas é você que Deus escolheu. É você que Deus levantou. Igual Jeremias, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Quem te usa é Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te capacita é Deus. Quem te dá força é Deus. Podem se levantar contra você. Podem falar que você não é nada. Mas Deus vai te honrar diante desses que dizem que você não é nada. Deus vai fazer com que muitos reconheçam que Deus é Deus na tua vida. Deus vai provar para todos que Ele te ama. Que Ele foi quem te ungiu, que te levantou, que te capacitou. Você não precisa provar nada para ninguém. O próprio Deus vai mostrar, vai provar o amor que Ele tem por você. Quantas vezes você pensou em desistir, pensou em parar, pensou em voltar para trás, mas esse amor, esse amor falou mais alto. Esse amor falou mais, não é um amor falso, amor da boca para fora. Ele é o próprio amor. Deus é amor. Ou seja, aleluia, não é amor falso, não é amor momentâneo. Ele não, Bispo Maico, ele não só te ama quando tudo está bem, quando você está adorando, quando você está louvando. Ele te ama em todo momento. Ele te ama quando tudo está difícil. Ele te ama quando você se cala. Ele te ama quando você para, quando você... O amor dele é o mesmo. Eu aprendi uma coisa, quem mudamos somos nós. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Quem mudamos somos nós. Deus permanece sendo o mesmo. Vamos lá, que agora eu vou começar a aplicar aqui, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. No começo, foi um pouco difícil de engatar aqui, mas agora está indo. Glória a Deus. O som está bom, está excelente. Top. Dá um toque aí para a gente. Está top? Glória a Deus. Aleluia. Deus vai provar que Ele nos ama. Diante desses que dizem que são, Deus vai provar que Ele nos ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha o que Deus está dizendo. Olha o que o próprio Deus está dizendo. Que Ele vai nos livrar, que Ele vai nos guardar da hora da tentação. Eu era Michael Costa, meu amigo. Olha, quando vir a hora da tentação, que toda a terra vai ser, aleluia, tentada. Todos que habitam na terra vão ser tentados. Só que Deus, Ele vai guardar os teus, certo? Ele vai guardar aqueles que guardam a tua palavra. Deus vai guardar aqueles que permanecem fiéis a Ele. Sabe como é guardar a palavra? É praticar. Sabe o que é guardar a palavra? É viver com ela de dia e de noite. Eu não posso praticar a palavra, ter a palavra só na igreja, só no culto, só na campanha, só na vigília. Eu tenho que ter a palavra no meu coração. Eu tenho que ter Cristo no meu coração. Eu disse isso hoje lá na igreja. Hoje não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. As velhas coisas se passaram, esse que tudo se fez. Eu sou nova criatura em Cristo. Certo? Aleluia. Eu morri para o mundo e nasci para Ele. Então eu não tenho que fazer as minhas vontades, tenho que fazer a vontade dEle. Eu não tenho que fazer o meu querer, eu tenho que fazer o querer dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É Ele que tem que nos usar. Nós temos que subir para que Ele apareça. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele vai nos guardar da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E olha o despertamento que Ele nos dá. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu Deus. É Deus despertando. Aleluia. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que é tomar coroa? O Michael Costa, meu amigo. Bispo Michael Costa. Tomar é você tomar assim, a pessoa vendo que está sendo levada.
e deixar. Roubar é uma coisa, roubar você não vê. Roubar, tudo bem, pode até você ver, mas muitas das vezes você nem vê a pessoa te roubando. Só que tomar não, tomar você está vendo. Tomar você está vendo a pessoa arrancando de você a coroa, arrancando de você a honra. Deus está dizendo, aleluia, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que tu tens? Eu tenho Cristo. O que tu tens? Eu tenho a palavra. O que tu tens? Eu tenho a fé. O que tu tens? Eu tenho a confiança em Cristo. O que tu tens? Eu tenho o escudo. Ele é meu escudo, ele é minha fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O que tu tens? Eu tenho a armadura. Ele me revestiu. Tenho que revestir de toda a armadura de Deus. Aleluia. Pode vir o que vier. Nada vai tirar a coroa de Cristo sobre nós. A coroa sobre a nossa cabeça. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos lá. Aleluia. Para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Glórias a Deus. É uma igreja que sofre com muitas oposições. Porque eu pago na conta. Só que é uma igreja que permanece sendo fiel a Deus. É isso que nós temos que aprender. A ser fiel a Deus, independente do cenário que nós estamos vivendo. Eu não preciso mudar meu jeito para agradar ninguém. Eu preciso agradar somente a Deus. Aleluia. Talvez o paganismo, talvez as oposições tenham tentado te afligir, tenham tentado vir contra você. Só que Cristo está dizendo para alguém aqui, Bispo Michael, eu te dei uma identidade. E essa identidade ninguém pode roubar. Essa identidade ninguém pode tirar. Essa identidade, pode vir que vier, você tem uma identidade. E Cristo sabe a tua verdadeira identidade. Você foi chamado para adorá-lo. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para fazer a vontade e o querer de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Você não foi chamado para viver da forma que tu quer. Você não foi chamado para andar da forma que tu quer. Para falar da forma que você foi chamado para fazer o querer dele e a vontade dele. A ele, eu li um versículo, se eu não me engano, está em Isaías 43, um pouco lá embaixo, assim, está escrito assim, ó, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Você não esteja enganado, está em Isaías 43, tá bom? Nós fomos criados para a glória de Deus. Ou seja, você foi feito para que o nome dele seja glorificado. A tua casa foi feita para que o nome dele fosse glorificado. Teu ministério não é para você ser aplaudido, não é para você ser reconhecido, é para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja Deus. Que o nome do Senhor possa ser glorificado através de você, através da tua casa, através do teu ministério, através da tua vida. Louvado seja Deus. Aquele que abre a porta, aquele que é fiel, aquele que é poderoso, aquele que tem a chave de Davi na mão, está te dizendo dessa forma: permaneça fiel. Não negue a tua fé. Não largue a rede. Não volte para trás. Não olhe para trás. Confie em mim, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Aqueles que pensam que você vai desistir, que você não vai aguentar, vão ter que ver Deus te livrando, Deus te guardando, Deus te protegendo e Deus mostrando que Ele te ama e que Ele é na tua vida. Louvado seja Deus. Queira ou não, vou ter que reconhecer que Deus é Deus sobre a tua vida. Vamos lá, glórias a Deus. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21, está escrito: Ele é Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 11, está escrito: Ele é o Senhor. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 11, está escrito: Ele é Salvador. Em João capítulo de número 1, versículo de número 29, está escrito: Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Todo-Poderoso.
Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é aquele que faz, aquele que pode, aquele que manda, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que faz viver, aquele que faz ressuscitar, aquele que tem a resposta, aquele que nos traz vida e vida com abundância, aquele que nos dá esperança, que nos dá força, que nos traz alegria, aquele que todos os dias vem mostrando que é conosco. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que, aleluia, como a ovelha muda foi levada ao matadouro, não falou uma palavra sequer, carregou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, mas se entregou. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele é aquele que vai vir buscar a tua igreja. Ele é aquele que, aleluias, vai vir buscar os teus filhos. Está difícil na terra, mas você não é da terra. Está difícil aqui, está complicado, está sofrendo, está chorando, mas permaneça fiel. Porque Jesus, ele nos dará a vitória. É passageiro. Está na terra, mas é passageiro. Está sofrendo aqui, mas é passageiro. Naquele lugar não terá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Meu Deus do céu. Aguenta firme, porque ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Todas. Está difícil. Ele está vendo que está difícil, mas ele está te dizendo, filho, aguenta firme. Eu estou voltando para buscar a minha igreja. Eu estou buscando para buscar o meu povo, para buscar o meu povo. Permaneça fiel. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Olha que coisa linda que está escrito aqui, Bispo Michael Costa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ou seja, o Senhor vai te dar tanta força para te fazer como coluna, que você nunca sairá do templo. Louvado seja Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Como confirmação, Apocalipse, capítulo de número 21, está escrito lá, eu vi um novo céu, uma nova terra, porque os céus e a terra se passaram e o mar já não existe mais, mas eu via a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia, que descia, que descia. Sabe o que aprende com isso? Aguenta firme, porque ele foi nos preparar a morada. Mas ele vai voltar para nos buscar. Ele foi nos preparar a morada, mas ele voltará para nos buscar. Até então, quando Jesus ressuscita, ele aparece para os seus discípulos no período de 40 dias, provando que ele havia ressuscitado. Após isso, Jesus sobe ao céu, certo? Seus discípulos estão olhando para cima. Aparece 2 anjos e diz, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que hoje subiu, da mesma forma vai descer. Oh, glória! Ou seja, aguenta firme. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai te levar para a Nova Jerusalém. Você está na terra, mas você não é da terra. Teu endereço é o céu. Você é a geração eleita. Você é escolhido por ele. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glórias a Deus por essa palavra. Eu preparei aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Preparei um texto, um estudo. Preparei muita coisa. Só que não foi isso que Deus quis. Deus quis dessa forma. Louvado seja Deus. Aqui, ó. Bispo, ó, tô sem voz. Eu quis falar bonito, quis pregar bonito, ó. Só que Deus, não, filho, vai ser da minha forma. Você não está aqui para agradar a homem, você está aqui para fazer a minha vontade. Você não está aqui para ser aplaudido, você está aqui para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Essa live, esses projetos, Bispo Marco Costa, que Deus tem colocado no teu coração, é para que o nome dele seja glorificado. O teu ministério é para que o nome dele seja glorificado. O Senhor há de te honrar diante daqueles que dizem que são, mas não são. Diante daqueles que dizem que é, mas não é. Porque quem é não fica batendo no peito dizendo que é. Quem é, qualquer um olha para ele e fala, esse é. Esse tem a senha. Esse tem unção. Esse tem a graça. Você não precisa dizer que é. Você não precisa bater no peito e dizer, eu sou. Não. Alguém vai olhar para você e vai dizer, esse é. Eu nunca vi Jesus bater no peito e dizendo, eu sou filho de Deus. Mas eu já vi muita gente olhando para ele, você é Cristo, você é filho de Deus. Aí ele responde, você está dizendo que eu sou filho de Deus. Aleluia. Até o João Batista declarou o quê? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Não foi Jesus que ele desceu de... Eu sou cordeiro, eu que vou tirar pecado. Alguém de olhar, só de olhar para ele e reconhecer o que ele é. Você não precisa mostrar, você não precisa dizer. Cristo, através de você, vai mostrar que ele é na tua vida. Aleluia. Vamos olhar para você e vamos reconhecer Cristo na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua família. Que você possa ser igual à igreja de Filadélfia. Uma igreja que, em meio a oposições, uma igreja em meio a paganismo, uma igreja em meio, aleluia, a um povo que estava fugindo dos princípios. É uma igreja que permaneceu sendo fiel a Deus. Seja fiel a Deus, porque Deus é fiel conosco. Né? Quem é limpo, se limpe mais. Quem é sujo, se suje mais. Se você é limpo, que você venha se limpar mais, se santificar mais, se fortaleça mais, porque o momento da tentação vai chegar. Só que aqueles que guardam a palavra vão ser guardados por ele na hora da tentação. Certo? Guarda essa palavra, guarda a palavra de Deus no teu coração, para que quando chegar a hora da tentação você venha ser guardado por ele. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. Não deixe que ninguém destrua o teu ministério. Não deixe que ninguém arranque de você o direito de ir ao céu. Aleluia. O que atrapalha do crente ir ao céu é o pecado. O que atrapalha do crente ir ao céu é a mentira. O que atrapalha do crente ir ao céu é a calúnia, é a soberba, é o adultério, é a fornicação. O que atrapalha o crente ir para o céu é isso, é o pecado, é aquilo que não agrada a Deus. Então, se você quer ir para o céu, comece a partir de hoje a praticar aquilo que agrada a Ele. Aquilo que vai te levar para o céu. O reino do céu não é para qualquer um. O reino do céu é para os corajosos, porque é a tomada da força. Então, tome a Ele a força hoje. Mostra para Deus que você quer ir para o céu. Você não aguenta mais ficar nessa terra. Eu já vi muita gente dizendo, eu não aguento mais ficar nessa terra. É verdade. Os dias estão difíceis e as coisas estão complicando cada vez mais. As coisas estão ficando difíceis cada vez mais. Mas aqueles que saem de Cristo sabem que a vinda dele está próxima. Tudo isso que está acontecendo é um despertamento para a igreja de Cristo. Eu estou voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A coisa está apertando, né, bicho? As portas estão se fechando. Está acontecendo muita coisa, né? Muita morte, muita destruição. É Cristo despertando. Infelizmente, tem gente que está fazendo-se de surdo, né? Fazendo-se de cego. Não estou vendo, não estou ouvindo. Só que Cristo está todo momento despertando. Né? Cristo está todo momento levantando o profeta para dizer, estou voltando. Só que o povo não quer dar ouvido a ele. O povo quer continuar fazendo o que não agrada a ele. Praticando a idolatria, o paganismo, a soberba, a mentira, a calúnia. O que a gente, infelizmente, o que a gente mais vê no meio dos crentes hoje é a calúnia, a inveja, a soberba. O que nós mais vemos nos crentes hoje em dia é alguém querendo ser melhor que o outro. Só que Cristo está dizendo, aleluia, aleluia, para ser o maior você tem que ser o menor. Para ser o maior você tem que ser igual a uma criança. Ou seja, você tem que diminuir para que o Senhor venha te levantar diante de muitos. É para que o nome do Senhor seja glorificado. A honra, a glória não é tua, a glória, a honra é dele. Ele não tem prazer e ele não divide a tua glória com ninguém. Engana o teu pai. Ah, eu preguei demais, eu cantei demais. Não, a glória é dele. Ele não divide a tua glória com ninguém. Certo? Para concluir isso aqui, apenas essa reflexão. Eu comecei um pouco... foi difícil começar, mas deu certo. Aleluia. É uma igreja que está diante de uma oposição, é uma igreja que está diante do paganismo, mas é uma igreja que permanece sendo fiel a Cristo, porque é uma igreja que tem a palavra guardada no coração, certo? Independente do cenário que esteja vivendo, independente do cenário que esteja, permaneça com a palavra no coração, permaneça sendo fiel a Cristo. Né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Né? Quer reinar com Cristo? Seja fiel. Quer entrar na Nova Jerusalém? Seja fiel. Quer ter o seu nome chamado, seja bem-vindo, bendito de meu Pai? Seja fiel. Obrigado seja Deus por essa palavra. Aleluia. É isso que Deus colocou no meu coração. Eu queria pregar bonito aqui.
Mas Cristo não, filho, vai ser da minha forma. E o despertamento para a gente, o bispo Michael Costa, é esse. Guarda a palavra, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Permaneça fiel. Né? Deixam fazer o que querem fazer, infelizmente. Não vai seguir eles, não, que você vai para o inferno junto. Né? Quem fica seguindo aí, vai para o inferno junto. Quem quer, vou fazer assim, cuidado. Faz o que está escrito na palavra. A palavra, ela é tudo. É ela que te orienta, é ela que te levanta, é ela que te capacita, ela que abre a tua visão, ela que te direciona, é a palavra. A palavra é Cristo. E é Cristo que vai te direcionar, te dar força, abrir a tua mente, abrir a tua visão, para que você venha entender o propósito dele sobre a tua vida e permanecer nesse caminho que vai te levar à vida eterna. Eu sei que é doloroso, espinhoso, né? A porta se fechou, veio a adversidade, veio o deserto, veio o vale, veio provação, mas em tudo Cristo sempre esteve conosco. E não é agora que ele vai nos abandonar. Pode uma vez esquecer do filho que amamenta, mas todavia o Senhor jamais esquecerá de nós. Faça o que passar, mas entenda que Cristo é contigo. Ele é aquele que te dá a vitória. Ele é aquele que é a garantia de que tudo isso vai passar. E aqueles que estão em Cristo, aleluia, vão adorar junto com os anjos, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor do exército. E toda a terra está cheia da tua glória. Louvado seja Deus. Amém, Bispo Michael Costa. Amém. Deus te abençoe. Continue te usando nessa graça, nessa essência, nessa humildade. Louva a Deus pela tua vida. Que o céu venha te recompensar pela disponibilidade, pelo carinho, pela consideração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Que Deus venha recompensar. Continuar te usando com graça, autoridade. E vai nessa tua força, que Deus é contigo. Amém. Te abençoe. Quero louvar a Deus aqui pela vida de todos que estão aqui. Eu estou vendo alguns comentários. É tanto comentário aqui que eu até perdi aqui. E que a pastora estava aqui, a pastora Sueli, muitos amigos aqui estavam. Louva a Deus pela vida de cada um que vai assistir a live também. Tá? Nem eu disse, Bispo Michael Costa, eu queria falar bonito. Todas as vezes que eu tento, está tudo errado. Só que Cristo está dizendo: filho, quem vai te usar sou eu. Você não precisa falar bonito para o homem. Você tem que fazer bonito para Cristo, certo? Tem que fazer o querer e a vontade dele e a da forma dele, né? Louvado seja Deus por isso e por essa palavra. Que Cristo venha sempre fazer com que essa palavra permaneça em nosso coração. Que nós possamos guardar o que a gente tem, para que ninguém tome a nossa coroa, né? E que a gente possamos permanecer fiel, independente do cenário que nós estamos vivendo. E é tão lindo essa igreja que Cristo demonstra o amor que ela tem por ela. E saibam que eu te amo. Ou seja, Cristo te ama. Né? Está sendo perseguido, mas Ele te ama. Caluniado, mas Ele te ama. Está sendo afrontado, mas Ele te ama. Estão te defamando, mas Ele te ama. O amor dele é maior. O amor dele é maior que qualquer outra palavra que vem contra você. Cristo é maior que tudo sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Me sinto muito feliz por essa oportunidade. Tá? Louvo a Deus por essa noite, por essa palavra, né? Que Deus venha cada vez mais nos dar entendimento, sabedoria através da tua palavra, para cada vez mais continuar pregando e recebendo dele também, porque a palavra, como o pregador fala, a palavra vem primeiro para nós. E eu aceito isso que foi ministrado. Eu aceito, porque Cristo, ele fala conosco primeiro, para que a gente possa passar para a tua igreja. Então, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Tem vigília daqui a pouco, vamos lá dar uns glórias juntos, vai ser bênção. É isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe, profeta. Obrigado. Tamo junto. Amém. Um abraço. Meus irmãos, Deus abençoe a todos que permaneceram aqui até agora. Que o céu venha abençoar os irmãos em nome de Jesus. Desejo a todos um domingo abençoado, com toda a sorte de bênçãos. Deus abençoe meu amigo, meu irmão, evangelista Michael Ezequiel, sua família, em nome de Jesus, a todos os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, Deus venha abençoar, venha recompensar, deixar uma palavra de Jesus no coração. Livro de Salmos,
capítulo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então descansa o teu coração, porque Deus, Ele ainda é Deus. E permitindo o Senhor, amanhã, encerramento dessa live, as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje foi a 6ª igreja de Filadélfia. Amanhã, a última carta, a última igreja de Laodiceia, para a glória de Deus, e o céu será glorificado uma vez mais. Deus abençoe a todos meus irmãos. Tenham todos uma ótima noite e fiquem na paz do Senhor Jesus.